senhores telespectadores, como já viram, estou a falar-lhes no claustro de um convento. Um grande claustro de um convento enorme. Estamos em São Francisco de Beja. O convento foi fundado ainda no século XIII, e digo ainda porque só no século XIII é que Beja foi cristã, e eu não acredito que isto fosse logo que a cidade foi conquistada. Portanto, este claustro, o primeiro claustro, terá sido feito ali por 1270, mais ou menos. Depois foi profundamente transformado na época manuelina, porque Dom Manuel, o rei Dom Manuel, foi duque de Beja e fez aqui grandes obras, porque depois Beja teve uma história atormentada. Como sabem, a história faz-se por patamares de estrutura, ruptura. Estrutura, ruptura. Bom, o século XIX foi um grande século de ruptura. Tudo quanto lembrava o antigamente era feudal, era senhorial, era opressivo, era falta de liberdade. E, portanto, a nova geração considerava que tudo isso era odioso e deitava abaixo. E aqui, em Beja, houve realmente grandes destruições. Se não têm deitado abaixo tantos palácios, tantas galerias, conventos, que no século XV e XVI fizeram aqui, Beja era hoje talvez a mais bela cidade monumental do Alentejo. Assim, foi realmente ultrapassada por Évora. Mesmo assim, ainda há muito para ver em Beja. Aliás, Beja é uma cidade a ressuscitar. Eu estive aqui há anos, olhem, e tive que dormir no quarto de um quartel, porque nessa altura não havia nenhum estabelecimento hoteleiro capaz em toda a cidade. Hoje há esta magnífica pousada, que se pode considerar como hotel um dos melhores do nosso país. É claro, isto antes de ser pousada tinha sido um quartel de infantaria 17, quando foi o quartel, arrebentaram com isto tudo, taparam os claustros, foi um desastre, mas felizmente, obras criteriosas, foi adaptada às suas novas funções, vale a pena vir aqui. Mas vamos dar uma volta por Beja e vamos começar pelo princípio, vamos começar pelas portas romanas. A cidade romana tinha naturalmente várias portas na muralha, e dessas portas há uma com um arco que chegou até aos nossos dias. É aquele. O arco que ela vê, aquelas pedras, nunca saíram do seu lugar. Estão ali há cerca de 2000 anos. Eu julgo que Beja se pode considerar a mais antiga capital portuguesa. Como sabem, antigamente, na época romana, não havia Portugal, havia a Lusitânia. A Lusitânia estava dividida em 3 grandes distritos administrativos. Um com a capital era Mérida, fica hoje em Espanha, como sabem. Outro aqui era Beja, e o outro era onde hoje é Santarém. Naquela altura era Escalabis. É claro, os romanos fizeram aqui a cidade no lugar onde já havia povoamento, porque o Estrabão fala aqui de uma grande cidade que se pensa que era dos Cúnios, ou Cónios, uma tribo provavelmente céltica ou celtibérica. A verdade é que os romanos, ao instalarem aqui a cidade, foi aqui e não foi em Santarém que deram o nome de Pax Julia. Pax em latim quer dizer paz. E Júlia refere-se a Júlio César. Como sabem, Júlio César andou aqui nas guerras e conseguiu pacificar uma grande parte destas regiões. Eram tribos aguerridas, mas ele conseguiu, enfim, pelos meios do tempo, naturalmente,
massacrando umas, civilizando outras, sei lá como. Ele conseguiu que acabasse a guerra e que reinasse nestas províncias a paz. E é para celebrar essa vitória de Roma que deram à cidade o nome de Pax Julia. Os livros dizem que foi o próprio Júlio César, eu não acredito. Eu creio que isso foi já o primeiro imperador. O imperador Augusto é que, como homenagem a César, que no tempo de Augusto teve um grande culto, chama isto a paz de César, quer dizer, finalmente um mundo em paz. É importante falar-nos nisto porque Pax Julia é que veio a dar beja. Os mouros depois já não eram capazes de articular isto e diziam paja, depois este P abranda, o P, como sabem em português, tende a passar ao B, baja, e depois durante o ciclo islâmico este A, em muitos casos, transforma-se em E. Por exemplo, o Tagus deu Tejo, Baja deu Beja. E aqui tem como este nome da cidade de Beja hoje recorda a paz pela qual, passados 2000 anos, continuamos todos à espera que se instale. Não é aqui neste cantinho da península. Se hoje o mundo é um planeta global, já não se admite, já não se explica que continua a haver guerras. Eu agora estou numa secção do Museu Regional, que é a secção visigótica. Devo dizer que é o mais notável conjunto de peças visigóticas que até hoje se reuniram em Portugal. Os visigodos, como sabem, é a civilização que aqui se sucede à civilização romana. Aquela Pax Julia, aquela paz romana implantada no século I depois de Cristo, aqui na Península foi duradoura. Durante o século I, todo o século II, todo o século III. No século IV é que já é perturbada por grandes bandos de malfeitores, por revoltas de escravos, por uma grande corrupção nas instituições, e acaba no século V. Vêm realmente os vândalos, povos terríveis, os alanos, os suevos, passaram por aqui, até que realmente os visigodos, que são os bárbaros já mais romanizados, não são muito numerosos, eles não são muito, são guerreiros e apoderam-se do país e são agora eles os senhores. A monarquia visigótica instala-se no século V. É durante os visigodos que o cristianismo faz mais progressos em toda a península, e eu estou-lhes a falar justamente diante de uma peça lindíssima. É a peça cristã das mais antigas que eu conheço em Portugal. Não sei se há alguma mais antiga, é possível. Em Mértola há coisas muito antigas. Esta representa duas pombas que são o bem a matar a serpe, a serpente que sempre representou o mal. Eu penso que a coluna era à base de uma pia batismal. A água benta afugentava realmente o mal. Um dos objetos mais fascinantes que há aqui neste museu é a lápide funerária da Linda Maura. Esta Maura, isto é uma coisa do século V, portanto, devia ser sueva. Portanto, é natural que fosse uma moça loira, de olhos muito claros, azuis ou verdes, e parece que eram olhos lindíssimos. Havia um tio, o tio Calandrónio, que acho eu que estava apaixonado por ela. Porque a moça morreu e ele mandou
escrever esta lápide funerária enorme. Isto é um poema, Isto diz o seguinte: aproximai-vos todos e vinde chorar comigo. Maura, que foi minha sobrinha, tinha uns olhos muito belos, era formosa de feições. A mãe criou-a na castidade e a terra recebeu-a virgem e sem mácula. Ai de mim, desgraçado, porque perdi uma flor tão rara que ainda mal fizera os 15 anos. Ai de mim, desgraçado, eu, calandrei, peço ao Senhor que te conceda descanso eterno. Descansa na paz do Senhor, onde entraste no dia 4 das calendas de agosto do ano de 705. Portanto, este calandrónio era provavelmente um suevo ou um visigodo. É uma peça comovente. Esta pedra também é muito curiosa por uma razão. Deste lado tem um baixo relevo visigótico, também era uma pedra sepulcral, só que depois dos visigodos vieram os mouros, desembarcaram na península, no sul da península, no ano de 711 e rapidamente, em poucos anos, apoderaram-se praticamente toda a península até lá acima às Astúrias. Isso é muito engraçado. Os mouros, entre 711 e 720, apoderaram-se de tudo. Depois, os asturianos, para recuperarem o que tinha perdido, demoraram mais de 500 anos. As pessoas não costumam pensar nisso. Não. E isto é muito importante. Bom, neste caso, a pedra é visigótica, mas os mouros tomaram conta disto, pegaram na pedra e reutilizaram-na. Agora vamos ver o que ela diz deste lado. Deste lado diz: Deus abençoe Mohamed, filho de Mussarib, que era filho de Ud. Deus tenha compaixão dele. Ano de 531. Bom, mas agora é claro, é um ano da época árabe, que contam a Égira. Portanto, isto em termos cristãos, na nossa era, é o ano de 1136. Reparem que em 1136 já o nosso príncipe Dom Afonso Henriques governava o condado portucalense. Pouco depois disto já conquistou Lisboa e Santarém. Aqui ainda Deus abençoou Mohamed, filho de Mussarib, em 1136, porque esta região só muito tarde é que entra no poder dos cristãos, já muito avançado o século XIII. Mas o monumento mais célebre de Beja não é nem cristão, nem visigótico, nem mouro, nem protocristão. É esta torre. É a famosa Torre de Homenagem. Tem 40 metros de altura. Quem esteja lá em cima tem uma visão assombrosa. À volta é tudo planície e a gente tem uma visão perfeitamente redonda, circular do mundo. E quando a gente está tão alto e vê que o mundo é redondo, aí é evidente que não há só esquerda e direita. Há também para cima e para baixo, para trás e para a frente. Lá sente-se tudo isso. Esta torre, não sei quando é que foi feita, aqui dizem sempre, é o Dom Dinis. Eu não acredito. Esta torre é mais moderna que Dom Dinis. É uma torre do século XIV avançado. Também não há razão nenhuma militar para construir esta torre. Não havia guerras, já não havia mouros nessa altura. Pode haver razões políticas. Quem leia o Fernão Lopes sobre as condições sociais do Alentejo na altura da revolta de 1383-85 compreende perfeitamente a necessidade dos senhores, os donos,
construírem uma torre que só por si fosse uma fortaleza inexpugnável. Aqui, os tais das vinhas, os tais que mataram a abadesa, não conseguiam fazer mal nenhum aos representantes da autoridade real. É uma pura hipótese. De qualquer maneira, esta construção é posterior a Dom Dinis. Pode ser do sucessor, Dom Afonso IV, pode ser talvez mesmo do Dom Fernando. É um monumento lindíssimo, é das torres medievais a mais alta que há em Portugal e dizem-me também que é a mais alta que há nos castelos da Península Ibérica. O senhor telespectador, se um dia vier aqui, não deixe de ir até lá acima e ver quanto o Alentejo é uma terra bonita. Só para vir aqui vale a pena vir a Beja. A torre é do século XIV e este convento, em agora lhes falo, é do século XV. Foi fundado pelo primeiro Duque de Beja, Dom Fernando, que era irmão do rei Dom Afonso V e, portanto, filho do rei Dom Duarte. O convento tem muito que ver, é um museu cheio de interesse e queria chamar a atenção para esta peça espantosa. Isto é um capitel. Capitel era a parte de cima de uma coluna. Bom, para o capitel ser desta altura, a coluna devia ter cerca de 20 metros. Havia muitos capitéis, aqui mesmo estão vários, eram capitéis do Fórum Romano. Isto é do primeiro século depois de Cristo. Quer dizer, quando aqui estavam a fazer isto, estavam em Roma a construir o Coliseu de Roma, cujos capitéis não são maiores, e portanto isto dá uma ideia da extraordinária importância da cidade. Quando é que Beja perdeu essa importância a favor de Évora? Eu vou-lhes dizer, é que depois dos visigodos vêm os mouros acabam com a organização diocesana cristã e quando os cristãos retomam o Alentejo, restauram a antiga Sé, não aqui em Beja, onde tinha sido a grande Sé visigótica, daí haver tantos vestígios visigodos, mas sim em Évora, onde, como sabem, há uma Sé monumental lindíssima. Com a Sé, capital espiritual, em Évora, Évora transforma-se rapidamente na capital do Alentejo. A corte vai lá muito, Évora é uma espécie de segunda capital portuguesa, e esta cidade aqui entrega a si própria, vem a ser dada depois ao Dom Fernando, passou a ser Duque de Viseu e de Beja. Olhem, a esposa dele era Dona Beatriz. Foram os pais de um grande rei, do rei Dom Manuel I. Foram também os pais de uma grande rainha, a rainha Dona Leonor, a fundadora das Misericórdias. Dona Leonor, casada com o rei Dom João II e irmã do rei Dom Manuel I. Eu tenho por esta estátua muito carinho e o que eu agora vou contar, peço desculpa aos senhores telespectadores se é um pouco imodesto, mas é uma história em que eu tenho muito orgulho e que me liga para sempre à cidade de Beja. Isto foi feito na altura do centenário da rainha e foi inaugurado aqui no dia da Senhora da Conceição. Escolheu-se o escultor Álvaro de Bré e como eu era o secretário-geral das comemorações, eu acompanhei no ateliê do escultor a confecção da estátua. A primeira maquete que ele fez era uma rainha forte, corajosa, orgulhosa, uma verdadeira soberana, cheia de poder e de força. Mas eu disse, mas a Dona Leonor que a gente está a festejar não é a rainha, é a mãe dos pobres. É a mulher que atravessou a vida transida de amarguras. Esta mulher tinha só um filho, viu-o morrer brutalmente aos 17 anos. Esta mulher tinha um irmão a quem queria muito, viu-o matar pelo próprio marido. Esta mulher passou todas as agruras do mundo e conseguiu transformar a sua infelicidade
em ternura e em amor dos pobres, a quem quis cobrir com o seu manto. Bom, estas sessões duraram um mês, o escultor ia mudando a estátua, fê-la menos forte, menos imperiosa, deu-lhe aquele rosto a uma mulher que contém a custo o sofrimento. Aquela mulher está quase a romper num pranto. Quando se inaugurou aqui a festa, toda a gente veio, toda a gente gostou muito, toda a gente deu muitos parabéns ao escultor Álvaro de Bré, mas o escultor, que não era homem para grandes discursos, agradeceu assim: eu agradeço muito o que o senhor estou a dizer, mas quer dizer uma coisa, esta estátua não é só minha, eu sou a mãe da estátua, mas o pai é o Dr. José Armando Saraiva. Eu ouvi isso e tenho muito orgulho em ter esta filha em Beja. Haveria muito mais coisas para mostrar em Beja, mas a cidade não é só passado e história, é também presente e futuro. É muito importante perceber que se está a dar uma verdadeira transformação no Alentejo, uma transformação começada há 50 anos. A vinha começou a alastrar para a grande planície alentejana. Desde a lei das Sesmarias é que se considerava que estas terras eram boas para dar pão e por isso só serviam para dar pão. A lei das Sesmarias, que as pessoas citam sem ler, o que diz é que é proibido pôr a outras culturas as terras que são para dar pão. Acontecia que os lavradores, naturalmente, punham as suas terras a dar aquilo que lhes dava mais lucro. Isso era o vinho e o azeite, mas isso era proibido porque o país precisava de pão. Essa política só foi alterada já no século XX e pensa-se que estas terras são realmente boas para dar pão. Aqui nos barros de Beja chega a haver 25 e 30 sementes, é o melhor que há em Portugal, mas também são boas para dar vinho, também são boas para dar azeite. E começou-se a ver que os vinhos alentejanos eram os melhores vinhos que se podiam dar em Portugal. Eu tenho agora na mão um copo com um vinho que eu acho histórico. O ano passado, no concurso internacional de Londres, entre 11 mil produtores, foi classificado o vinho Revelação. Estas charnecas estão-se agora a encher de vinhas e de olivais, um azeite finíssimo, um vinho de superior qualidade, uma riqueza nova. Aqui no concelho anda por 5 ou 6 milhões de garrafas de produção anual. É um Alentejo transformado, é uma cidade em pleno progresso. Eu há dias terminei um programa sobre, lá em cima, Castelo Branco, parabéns Castelo Branco. Hoje é assim que termina este mesmo programa. Parabéns, Beja, e continua em frente.